Queridos amigos, irmãos e irmãs, nós vamos hoje abordar mais um tema para os grupos de reflexão de Casais com Cristo, da Diocese de Araçatuba. O tema que nos é proposto, manter-se no caminho de Deus, inspirado também no texto bíblico de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 12. Foi elaborado por João Carlos Bevilacqua, do grupo 8, Santa de Virges. Agradeço a contribuição porque esse texto ele nos traz dimensões profundas da espiritualidade da vida cristã que eu gostaria de contribuir, colaborar com as reflexões que nós temos feito nesse tempo de pandemia, gravando esses vídeos que eu espero que estejam ajudando os grupos, né? E até gostaria, quem sabe, de ter algum retorno sobre como esses temas têm chegado a todos e se tem realmente auxiliado, tá bom? Eu deixo para que a leitura do texto seja feita, então, por vocês, mas apenas alguns aspectos que eu chamo a atenção sobre o texto bíblico. Então, Jonas é um profeta que recebe de Deus a missão de denunciar a grande cidade Nínive, a sua maldade e seus crimes. Nós sabemos que é no centro urbano que acontecem as maiores dificuldades, porque é onde nós temos uma convivência mais intensa. As nossas diferenças, as nossas divergências acirram também os conflitos. Nínive é um caso desse, muito semelhante. Por isso, a dificuldade em evangelizar os centros urbanos. Esta é a grande missão da Igreja hoje e também um desafio para a evangelização em nossos tempos. Por isso, Jonas, temendo a árdua missão, quer fugir para Tarsis. Recordo que, segundo a Bíblia, Jerusalém diz que Tarsis, para o tempo bíblico, significava uma cidade que estava no fim do mundo, como a gente diz hoje, lá nos Cafundós. Então Jonas quer ir o mais longe que ele pode de Deus e se esconder dele. Por isso, o mar revolto, como vocês lerão no texto, significa a ação de Deus. Mas isso também tem que ser bem compreendido. Deus não manifesta a sua ira para amedrontar Jonas e seus companheiros que estão no barco, mas Deus se revela de tal forma para manifestar a urgência desta missão, ou seja, o profeta não pode se acovardar. Por isso, o texto quer de alguma forma iluminar e dizer o seguinte: não importa para onde você fugirá, Deus também estará lá. Deus não vai de modo algum se acomodar, embora nós possamos até nos acovardar diante da missão. Nesse tema, que depois o João Carlos Bevilacqua apresenta, ele então faz toda uma descrição que vocês depois poderão ler. Aqui eu chamo a atenção também para alguns aspectos que eu julguei importante. Não quer dizer que também eu tenha a última palavra, mas é apenas para auxiliar o grupo e também outras reflexões que com certeza serão bastante enriquecedoras. Nesse sentido, a palavra e o conceito que está no texto sobre o livre-arbítrio. Segundo a tradição cristã, católica, e também de todo o ensinamento da Igreja ao longo de toda a sua tradição e história, o livre-arbítrio é a condição humana para realizar livremente suas escolhas. Deus busca a pessoa humana e espera reciprocidade em seu amor. A única coisa que Deus deseja é que nós o amemos da mesma forma que Ele nos ama, reciprocidade. Assim, nos tornamos responsáveis pelas decisões que tomamos, pela liberdade que Deus nos concede. A nenhum outro ser lhe concedeu isso. Diz a tradição da Igreja que os anjos não podem escolher a não ser adorar a Deus. Eles não têm a liberdade de escolha. Entre estas decisões, é-nos apresentado o amor de Deus. Você mesmo, sendo filho ou filha, tem a opção de amar a Deus ou recusar o seu amor. Caso você escolha e decida livremente por Deus, você atravessará a sua existência em sua companhia, ou seja, Deus será o seu companheiro nesta vida, nesta caminhada. Caso não queira e decida por viver uma vida sem Deus, você arcará com as consequências de uma vida fechada em si mesmo, em sua autossuficiência e sua própria arrogância. O livre-arbítrio está vinculado ao discernimento nas nossas escolhas e decisões que tomamos. Por isso, não deixe que ninguém faça escolhas por você e ainda mais, você pode até aconselhar alguém
a partir da sua experiência de fé, mas não seja responsável pela decisão do outro. Por mais difícil que seja, respeite a liberdade do outro em suas decisões, tal e qual Deus também o faz com cada um de nós. Deus respeita até as últimas consequências a decisão que tomamos, até mesmo de rejeitá-lo e não amá-lo. Dizem que a vida tem as cores que pintamos, os tons que tingimos em nossa realidade. Por isso, quando decidimos na nossa liberdade de amar a Deus, nós também percebemos a nossa corresponsabilidade na educação dos filhos, nos trabalhos que assumimos em nossas comunidades, nas diversas pastorais e ações, e também em nossos grupos de reflexão, a nossa contribuição e a nossa participação proativa. Somos agentes também, participantes e transformadores, contribuindo não com a última palavra, mas com a nossa experiência e também, quem sabe, até mesmo ajudando a iluminar outras pessoas com o exemplo e o testemunho da nossa vida. Numa de suas pregações, o Papa Francisco nos adverte com uma questão que talvez seja iluminadora para o tema que vocês estarão tratando. O Papa nos diz o seguinte: o mundo que Deus criou é bom. A vida, por mais difícil que se apresente, é boa. Mas reflita, como você quer deixar esse mundo? Ele será melhor após a sua passagem por ele? Penso que o mundo que eu quero deixar tem que ser bem melhor que o que eu encontrei. Por isso, realizo o discernimento diário para realizar livremente minhas escolhas e me responsabilizar por minhas decisões à luz da fé que tenho na palavra de Deus. Por fim, acredito que este texto, para os grupos de reflexão, deve levar a aprofundar um aspecto positivo da vida cristã e da nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus e com as pessoas com quem convivemos. E nesse percurso, buscar, insistir, perseverar em manter-se no caminho de Deus. Pode ter certeza, você estará realizando uma excelente escolha e você estará em boa companhia. Meu irmão, minha irmã, eu peço a Deus que te conceda um bom encontro e que Deus te abençoe e te proteja. A todos a minha saudação de paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.